Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui um artista britânico, especificamente escocês, que lançou um disco em 1970, que é bem representativo daquele período, apesar de ser um disco hoje bem obscuro, mas ele recebeu elogios de gente importante como John Peel, o lendário aí DJ britânico, londrino. Estou falando aí do álbum Mouseproof, do G. F. Fitzgerald. Era George Fraser Fitzgerald, mas mais conhecido como G. F. Fitzgerald, que é esse álbum aqui. Inclusive aqui está o artista em questão, está aqui. Aqui o CD tem uma edição caprichada. Essa é a icônica capa. E temos aqui também notas de rodapé bem explicativas e não são exageradas, não é aquela nota de rodapé que parece mais um mini livro. E aqui o artista aqui no seu recanto. Então, o G.F. Fitzgerald, ele, quando saiu lá de Edimburgo, que é a terra natal dele, foi para Londres, foi para trabalhar na área de eletrônica, justamente na área de engenharia de som, que é um assunto que ele gostava bastante. Mas ele também já gostava de se apresentar, aí tocando guitarra, ele era um bom guitarrista, e acabou unindo as duas coisas. Aí ele fez bastante trabalho de estúdio ao longo da vida, mas álbum mesmo solo, só isso aqui. Ele apareceria depois em algumas coletâneas sobre guitarra, que o Fred Frith, guitarrista do Henry Cowell, lançou. E também ele chegou a trabalhar em conjunto com o Lol Coxhill, o famoso saxofonista britânico. Mas álbum solo dele mesmo, esse foi o único. Lá de 1970, como eu disse. Então, esse artista aqui, ele tinha conexões com o pessoal de Canterbury. E o som dele também lembra um pouco, tem um jeitão meio Canterbury Sound também. Mas tem algumas figurinhas ilustres aqui que participam do álbum. Então temos aqui, então, a primeira são 10 faixas. A primeira é chamada April Affair, que é a música mais convencional aqui, é uma meio que até meio uma valsa, assim, é meio levemente psicodélica. Poderia ter sido um sucesso radiofônico, mas o álbum foi muito mal promovido pela gravadora. Depois New Lodger, é uma faixa mais curtinha que tem um quê de Mothers of Invention, de Frank Zappa. Ele gostava muito do Frank Zappa também. Depois Country Mouse, é aí é uma música country, simplesmente é uma homenagem que ele fez, adorava também música country quando era criança, então ele lançou uma canção desse estilo aqui, chamado Country Mouse. Depois temos uma vinheta de menos de um minuto, chamada It Takes More Than a Clear Day to See It. Aí tem um trabalho de violão também bem interessante, mas é uma vinhetinha de menos de um minuto. Depois a pungente Mayfair, aqui uma balada de doer o coração, principalmente pela letra. O que diz a letra aqui? Aqui ele está comentando sobre o tal massacre de Kent Station, que aconteceu no dia 4 de maio de 1970. Daí o nome da canção Mayfair, 4 de maio. Que quando ali 4 estudantes foram assassinados e 9 foram feridos ali num protesto que houve na Universidade Estadual de Kent, no Ohio, contra a guerra do Vietnã, contra o recrutamento que estava praticamente ele pegando o pessoal à força para ir para a guerra. E daí nesse protesto a Guarda Nacional acabou matando 4 estudantes e ferindo outros 9, sendo que um deles teve sequela de paralisia permanente. Então é isso que ele fala aqui sobre essa canção, ele lamenta isso ter acontecido no caso. Ainda pergunta, por que as crianças morreram? Why are the children dead?
Depois temos aqui um medley com duas canções, a primeira Ashes of an Empire e a segunda The End. Aqui já tem um jeitão meio de música indiana, já temos aqui influência de música indiana. E também tem até o Sangopal aqui, um famoso tocador de tabla da Malásia que migrou para o Reino Unido. Depois formaria sua própria banda que inclusive contava com o Lemmy do Motorhead ainda tocando guitarra. Eu vou falar sobre esse álbum do Sangopal mais pra frente, prometo para vocês. E também aqui temos a participação aqui da Judy Dybal, a cantora do primeiro álbum do Fairport Convention e também do Trader Horn, aqui fazendo uma participação, ajudando, era amiga do Fitzgerald e acabou dando uma força aqui para ele. Depois, Under and Over the Waterfall é a música que mais tem influência do Canterbury Sound. É jazzística, tem metais, ela lembra um pouco Soft Machine, do álbum Fourth, por exemplo. Alguma coisa também de Henry Cowell, de Caravan, mais para a década de 70. Então, uma música bem com um estilo bem jazzístico. Depois a Movement Lost in Twilight Zone, também pouco mais de um minuto, também 2 minutos, pouco mais de 2 minutos, mas aqui já é uma influência de música eletrônica. Aqui é uma música que tem um jeito meio ameaçador, que lembra um pouco Noi até. E depois Political Machine, é uma paródia aqui, uma música meio que tirando sarro de políticos. E também tem um andamento meio jazzístico também, mas aqui é mais a piada que importa do que propriamente a música. E fecha com um instrumental de mais de 8 minutos de duração, esse aqui, bem psicodélico, bem eletrônico também, ou a grande face do disco, que é Opal Pyramid Drifting Over Time. Aqui, essa é sensacional. Esse número aqui, essa faixa aqui. Encerra em grande estilo aqui. E tem uma pegada até meio krautrock também aqui, essa última canção. Então aqui temos diversas influências aqui que formaram o G.F. Fitzgerald. E infelizmente depois disso ele ficou desiludido com a indústria musical. Ele não queria fazer concessões para suavizar o som dele ou para trocar letras, como o caso de May 4. A gravadora deu um ultimato para ele: ou ele amenizava as letras ou ele não teria o álbum lançado nos Estados Unidos. E ele não concordou e não teve o álbum lançado lá. E com isso, como eu falei, ele ficou desiludido com a indústria musical e passou só a se dedicar mais à parte de bastidores da música. Trabalhar mais em estúdio, como engenheiro de som. Ele cuidou do equipamento do Rockwind, ali na turnê ali do Space Ritual. Ele tocou esporadicamente também em alguns festivais. Ele tocou no primeiro Glastonbury, aqui como artista solo mesmo. Então, apesar de muito obscuro esse álbum, ele certamente tem muito a dizer para quem gosta desse estilo psicodélico, Canterbury Sound, jazzístico, eletrônico, justamente coisas que eu adoro, tudo isso. Então, vale uma ouvida aqui nesse Mouseproof, de 1970, do G.F. Fitzgerald. Lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!